Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Quarenta e cinco. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Essa caneca é bonita, né, gente? Não é linda? Vou revelar uma coisa. Eu não gosto muito de tomar nada em caneca perto das pessoas. Porque elas lembram do Jô. Então, o Jô Soares, não é muito legal, assim. Mas a caneca é bonita, então acaba ficando bonita, né? Vamos lá, gente. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor nessa manhã? E saírem daqui transformados para a honra e glória de Jesus. Amém. Vou ler do telão aqui, ó. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter e na presença de todos os homens de teu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vem destes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Senhor, essa é a tua palavra, Pai, que eu te peço no nome de Jesus, usa a minha vida. E que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém? Amém. Vamos lá. Antes de propriamente contextualizar e entrar na palavra do Senhor, eu quero te falar qual é o tema dessa mensagem. E o tema é: viva de propósito. Viva de maneira intencional. Faça as coisas sabendo o porquê está fazendo, entendendo por que você está fazendo. Viva de propósito. E é claro que aqui tem um duplo sentido, se assim podemos dizer, porque viver de propósito significa viver sabendo quais são as ações que você irá executar e realizar. Mas também temos que ter entendimento que propósito é aquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Sabe, todos nós, quando nascemos, não fomos criados por acaso. Muito pelo contrário. Foi Deus que nos trouxe à existência. Foi Deus que planejou todos os nossos passos, desde o primeiro dia até o último dia das nossas vidas. Deus, Ele tem o controle da sua vida, meu irmão, da minha vida, nas mãos dEle. Mas quando Ele nos fez, Ele fez também com um chamado, Ele fez também com um propósito. E eu preciso que você tenha compreensão disso, para que a gente discorra todo o restante da mensagem nessa manhã. Viva de propósito. Eu sei que o que eu vou fazer agora, muita gente não gosta, mas eu estou com essa mania nos últimos dias. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: tá vendo? Já começou a falar de você. Tem um profeta do século XX, moderno,
que ele tem uma frase extremamente conhecida. Ele já não é mais vivo, mas até os dias de hoje, essa frase continua perpetuando, percorrendo em todos os lugares que nós vamos. A frase é: foi sem querer. Nome dele? Mas é interessante que ele usa essa frase e ele dá a entender que ele fez de forma não intencional, mas prevendo que aquilo seria feito. Concorda comigo? E eu não sei vocês, mas eu cresci, e durante toda a minha trajetória de vida, que hoje completa 22 anos, eu cresci ouvindo duas frases que estão totalmente ligadas àquilo que nós vamos falar hoje. Que a primeira é, quando minha mãe vinha fazer uma cobrança, ou alguém mais velho, por conta de algo que eu havia executado e não era para ter sido feito. E a primeira frase que saía da minha boca, que nós aprendemos facilmente, foi sem querer. Não é verdade? Quem tem filho aí? Quantas vezes você chegou para o teu filho e falou assim: menino, por que você fez isso? Aí ele responde o quê? Foi sem querer. Não é assim? Responde. E eles não aprendem rápido? Há quem diga que a primeira frase que os bebês falam é papai, mamãe. A primeira palavra. A primeira frase é foi sem querer. Porque é uma maneira da gente sair escorregando ali para que não aconteça nada de pior com as nossas vidas. Foi sem querer. Porém, existia sempre uma resposta preparada também dos pais. Não existe? Foi não. Foi de propósito. Foi sem querer e foi de... Há aqueles meninos mais difíceis, e esses são os mais usados nas mãos de Deus, que quando você chegava para ele e falava assim: por que você fez tal coisa? Ele não falava que foi sem querer. Ele simplesmente fechava o olho, assim, a sobrancelha, e falava: fiz mesmo. Ou seja, foi intencional. Foi de propósito. E no nome de Jesus, eu quero que você esteja com o teu coração aberto, tua mente aberta, para quando a gente saia daqui, a gente faça as coisas de propósito e não sem querer. Quando estou falando disso, é claro que eu estou dizendo sobre as coisas que são boas, que partem do altar do Senhor para as nossas vidas, que nós compreendemos quando fazemos a leitura desse manual que Deus nos deixou. Claro que não é para fazer de propósito as coisas que vêm da tua cabeça, de forma aleatória, mas que no nome de Jesus nós possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e atentos a quando Deus falar conosco. É claro que isso me faz lembrar de um camarada chamado Abrão, que quando Deus chegava e chamava ele pelo nome, nós veremos que a resposta dele era imediata à voz de Deus: eis-me aqui. Que no nome de Jesus, e eu sei que isso vai acontecer hoje, quando Deus falar com você, você fala: eis-me aqui. De prontidão, sem querer julgar quais serão as consequências ou planejar qual vai ser o próximo passo para o teu futuro, mas que no nome de Jesus nós possamos ser pessoas, servos de Deus, sensíveis à sua voz, atentos à tua presença e principalmente dispostos a cumprir com a ordem que o Senhor nos dá. Você sabe o que é propósito? Quem já teve essa dúvida? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Eu li uma frase linda, escrita pelo pastor Douglas Gonçalves, junto com o Tiago, não vou lembrar agora o sobrenome dele. Está num livro da hora. E estava escrita assim a frase: propósito é o casamento do teu chamado com a sua missão. Nossa, pastor William ajudou agora, hein? Você não sabia o que é propósito. Agora, chamado e missão, terminou. Chamado: amar a Deus. Todos nós fomos chamados, sem exceção, para amar a Deus. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você foi chamado para isso, minha irmã. Amar a Deus. Jesus, quando questionado pelos fariseus e os doutores da lei
para tentar pegar ele na curva sobre qual era a mais importante lei mosaica estabelecida até então. Quando questionado, ele fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com a sua alma, com o seu coração, com tudo que você tem. Ame a... Deixa eu te falar, você foi chamado para amar a Deus. Foi chamada para amar a Deus. E se nós saímos daqui nessa manhã compreendendo que nós temos que amar a Deus, então todas as outras coisas, tudo que vem depois de amar a Deus, são simples coisas. Se nós compreendermos o que é amar ao Senhor de fato nessa manhã, eu creio que é uma questão de tempo para as igrejas terem que ter templos maiores para ter o povo em comunhão. Mas muito melhor é osso, mas melhor e maior que isso é que a igreja é para ter comunhão. Mas essa geração não será mais a mesma geração, porque homens e mulheres estão saindo falando que amam a Deus, e que esse amor que veio primeiro da parte dele para mim e para a sua vida, foi que nos resgatou, que nos limpou, que nos curou, que nos libertou e mudou a nossa história. Imagina o que vai acontecer se homens e mulheres saírem daqui nessa manhã declarando que amam a Deus sobre tudo e sobre tudo que existe nesse mundo. O que é que não vai acontecer? O que não vai acontecer dentro das escolas? O que não vai acontecer dentro do teu trabalho? Meu Deus, o que vai acontecer em todos os lugares que pisaram a planta dos seus pés? Já parou para imaginar? Jesus com 12 fez um arrebento nesse mundo. 12 homens ele separou, chamou, discipulou, e aqueles homens o amavam de uma maneira tão ímpar e tão incondicional, que todos eles foram mártires. Morreram por amar a Deus. Quando nós amamos Deus com essa compreensão de chamado, fomos chamados para amar a Deus. Então todo o restante não faz sentido. Todo o restante não faz sentido se isso primeiro não for executado. Se a gente não cumprir com esse chamado. Eu não sei vocês, mas eu não fui pastor a minha vida inteira. Vocês também não foram pastor a vida inteira, claro. Pastor louco. Mas a gente não foi crente a vida inteira, foi? Tem uns que nasceram no berço. Mas eu duvido que você é crente 24 horas, todos os dias da sua vida. É? Oh, igreja abençoada, verdadeira, transparente. Vamos fazer aqui uma enquete. Quem é crente 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano? Levanta a mão. Quem não é, levanta a mão. Quem não levanta a mão para nada, levanta a mão. Prova, pastor, provo. Escuro, acabou a energia em casa. Você levanta, tateando as paredes, não é assim? De repente vem o sofá. Bum! Doeu aí, né? Dedinho vai lá atrás assim, ó. O que você fala? Ô sofá, Jezabel, enviado. Você fala isso? Deus está te vendo. Fala de novo para essa pessoa assim, tá vendo? Ele continua falando de você. Mas não tem como. O único perfeito, o único santo, 100%, foi aquele que veio para este mundo nos mostrar que é possível. E ele passou todo tipo de provação, tentação que nós podemos imaginar, mas nunca usurpou em ser igual a Deus. E por conta disso, o seu nome está acima de todos os nomes. E um dia, como o Diego já disse, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia.
Porém, meus irmãos, a ciência tem se multiplicado numa velocidade incrível nesses últimos dias, não tem? Esses dias, a Amanda está lá em cima, né? A Amandinha está lá em cima? Então eu posso falar. A Amanda estava lá, doida, porque tinha um trabalho para fazer. O professor mandou 306 questões para ela responder, de aritmética. Não era aritmética, mas era alguma coisa que... Sabe quando seu filho chega para você e fala assim, ô pai, o que é H2O e CO2? Pai, qual que é a fórmula de Bhaskara? Você lembra? Você fala, menino, você que tem que saber. Você que está na escola, eu já fiz minha parte, né? Você não fala assim para ele? Deus está vendo que você está mentindo, mas você fala para ele, você não sabe, né? Não sabe. Aí ela falou assim, pai, eu tenho que fazer uma redação, pai, e tem que falar disso, e o livro, e não sei o quê, e o professor quer que não tenha erro ortográfico, e tem que ter não sei quantos parágrafos, e 60 linhas. Ela estava desesperada, e eu também. Como que nós vamos fazer isso? ChatGPT. Ai, como eu te amo. Escreve aí, Amanda, tudo que seu professor perguntou, põe nesse miserável aí. Aí ela falou assim, pai, só que tem um problema. O professor tem um negócio que reconhece o ChatGPT. Falei, não faz mal, porque tem outro negócio que faz esconder, que é o ChatGPT. Sabia disso? Fica o truque para você, então. Quando eu for te perguntar uma coisa, você não souber o que responder, ChatGPT. O chat foi lá e... redação prontinha, perfeita, linda e maravilhosa. Aí eu falei assim, vai, Amanda, escreve no Google, detector de ChatGPT. Ela escreveu, site veio, cola aí, colou. Aí apareceu lá, 99% de chances da inteligência artificial ter feito esse texto. Aí eu falei, show, agora pesquisa no Google, humanizador. Aí tem uma inteligência artificial que humaniza a inteligência artificial. Sabia disso? E você, quando estudou, ficava pegando as balsas lá, você lembra? Biblioteca Cruz das Almas. Cartolina desse tamanho, você que nem um besta andando na rua. Folha de papel ao maço. Eita, tudo nascido antes de 80. Não é assim? E aí, humanizador jogou lá, humanizou, deu outro texto. Falei, copia esse texto, Amanda. Coloca no detector de ChatGPT. Colocou. Pum. 0% de chances de uma inteligência artificial ter feito esse texto. Nossa, seu pai é zica, fala a verdade. Quero ver se o professor pegar. Aí ela copiou toda felizona, mas o que eu fiz? Criei um monstro. Aí tudo agora tem o ChatGPT e tem a Luzia. Tem a Luzia no WhatsApp. Gente, fato é que assim, a ciência tem se multiplicado num nível extremamente acelerado. Hoje nós temos inteligências artificiais sendo lançadas todos os dias. Todos os dias tem coisa nova. Vai desde uma produção simples de texto à criação realista de pessoas. Tem uma parada chamada deepfake, que você vai lá, pede para criar uma pessoa que não existe, joga nesse outro negócio, aí fala para ela, faz ela dançando. Ela dança e depois fala assim, agora coloca a voz do pastor William. E coloca. Não dá para ficar maluco? Aí você vai para o Instagram. Eu me lembro que há poucos tempos atrás, não é muito tempo não. Quando você entrava no Instagram e começava a rolar o feed, era conteúdo, principalmente para aqueles que queriam vender algum tipo de serviço ou produto pela internet. Você tinha conteúdo no feed, você tinha conteúdo nos stories, conteúdo no Reels, não era assim? Estou gastando inglês hoje, tá vendo? Tinha conteúdo. Aí esses dias eu entrei no Instagram, que fazia muito tempo que eu não entrava, e aí eu me deparei com cortes. Todo mundo sabe o que é corte? É um teco de um conteúdo. Um pedacinho.
Tipo assim, a pregação quando feita aqui, vem alguém, faz um cortezinho, um pedacinho e coloca lá. Porque as pessoas precisam consumir um conteúdo mais rápido, dinâmico. Está todo mundo com pressa, acelerado para fazer essas coisas, não é? Só que o pior é que tinha o corte e metade da tela era uma mulher mexendo com massinha. Vocês já viram isso? Não? Quem não viu, que Deus te guarde e você continue dessa forma. Mas por quê? Para prender a atenção das pessoas. Ou seja, existe todo um desenvolvimento que, se a gente não usar para benefício, se torna algo ruim em nossas vidas. E isso nós podemos chamar de distração. Tudo que foge do nosso controle nada mais é que distrações que muitas vezes são colocadas para nós fugirmos do nosso propósito. Aonde está os homens e mulheres que sempre foram sedentos pela palavra do Senhor, que não conseguiam se deitar sem antes dobrar os seus joelhos para dizer obrigado, Jesus, por esse dia? Aonde estão aqueles que dentro do ônibus abriam as suas Bíblias para serem tocados pela palavra e transformados pelo Espírito Santo, enquanto ainda estavam a caminho do trabalho? Meu irmão, tudo que foge do controle, entenda, é para te tirar do propósito. José tinha um propósito. Ele havia sido designado para fazer algo. Foram os versículos que nós lemos. Mas durante toda a sua trajetória e jornada, ele vai nos ensinar que quem tem propósitos, se você quiser, marca essa frase: quem tem propósito não vive de propostas. Quem tem propósito não aceita propostas. Porque sabemos para o que Deus nos chamou. Eu falei sobre chamado. Qual é o chamado? E a missão? Amar o próximo. Propósito é o casamento do teu chamado com a tua missão. E você pode amar a Deus no teu trabalho e cumprir com a tua missão no teu trabalho. Porque às vezes a gente acredita que está relacionado a subir num púlpito, pegar um microfone e falar com as pessoas. Não! Eu quero profetizar no nome de Jesus nessa manhã, que homens e mulheres sairão daqui entendendo que precisam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aonde você for, no nome de Jesus, eu creio que aquele ambiente será transformado. Porque quem você carrega dentro de você transforma tudo, todos e em qualquer lugar. Isso significa que, se você está pensando que o ambiente precisa mudar para você ser crente, deixa eu te falar, não. É você que está levando o Espírito Santo de Deus dentro de você, que quando pisar lá, aquele ambiente será transformado para a honra e glória do Senhor. E isso implica em nossas decisões, naquilo que falamos, fazemos, enfim, em tudo. Mas rapidamente, porque o tempo já foi, eu quero falar com vocês sobre coisas que eu li sobre José e que me fazem pensar sobre o meu propósito nos dias de hoje. Primeiro ponto: José era filho de Jacó com... Muito bom. EBD, escola bíblica, escola com quem? Raquel. A mulher lá que, lembra, ele trabalhou quantos anos? 3? 4? Vocês estão igual a Roda Balsa agora. 7? 7 anos? Não, 14. Ele devia gostar muito dela. Apesar que eu trabalhei mais ou menos isso, né, seu Benê? Foi não? Meu sogro ali, ó. Eu chegava, rapidinho, eu chegava na casa do meu sogro, já colocava um uniforme para nós desmontar os carros, lembra, seu Benê? Carro sujo de graxa. Um dia eu vou fazer isso com o meu genro. Mas pagou um preço, 14 anos. Mas Raquel não podia ter. A outra que ele havia recebido antes, Lia, tinha filhos. Mas um dia, Raquel deu um filho a Jacó. Seu nome? José. Ela deu outro filho. Mas vamos falar
desse camarada. E a Bíblia nos relata que Jacó amava José mais do que os outros. Fez uma roupa lindona para ele, colorida, uma túnica de linho top, manga longa. Falou, tó, neném do pai. Deu para ele. E os irmãos já ficavam como? Mordido. Não, deu pro bebezinho. Não é assim? Mas o que veio piorar a situação desse ambiente, dessa família, foi que José teve um sonho. Vocês se lembram da história? Só estou refrescando a sua cabeça, beleza? E aí foram 2 sonhos. E o que ele fez? Contou para a família. Qual que era o primeiro sonho? Estava eu num campo, junto com vocês, e nós estávamos arrumando feixes. O meu feixinho se levantou e todos os outros se curvaram diante de mim. Os irmãos já ficaram mais doidos com ele. Aí falou, calma que tem um outro. O sol ali, a lua e 11 estrelas se curvaram para mim. Ele já não era bem quisto. E aí conta sonhos como esse. O que os irmãos fizeram? Tramaram contra a vida de José. Tiveram uma brilhante ideia. Vamos matá-lo. Vamos ver até onde vai o tal do sonhador. Legal. Começam a tramar, mas um dos irmãos chega e fala assim, não, nós não vamos sujar as nossas mãos com esse sangue. Está errado. Então o que eles fazem? Empurram José aonde? Para uma cisterna. Um poço, um buraco. Jogou o camarada lá. Primeiro ponto de aprendizado que eu tenho. Se você entrou aqui hoje, falando assim, eu estou vivendo um momento sozinho, a qual eu venho para a igreja congregar, só eu da minha casa, talvez Deus esteja te poupando por conta do restante do processo que você ainda vai passar. Existe uma jornada para a gente chegar e cumprir de fato com o nosso propósito. Ele foi colocado em uma cisterna, mas a sua vida foi preservada. Está vindo sozinho? Que bom, Deus seja louvado. Está assistindo sozinho essa live hoje? Que bom, Deus seja louvado. Porque aquilo que você julga com o nome de solidão, o Senhor chama de preservação. E Ele tem guardado a minha e a sua vida todos os dias. Às vezes, guardar não significa que nós estaremos em ambientes alegres e felizes, mas talvez isso signifique estar em um ambiente isolado e sozinho. Mas entenda que, se ainda isso estiver ocorrendo, Deus seja louvado, continue amando a Deus, porque você foi chamado para isso. Ele está te preservando, está te guardando, calma. Mas passaram homens naquele lugar, midianitas. Então os irmãos têm outra ideia, muito boa. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse camarada para bem longe, e aí a gente se livra dele. Vende José por 20 moedas de prata aos midianitas, comerciantes. Esses homens pegam José para escravo e levam embora. A túnica fica, os irmãos rasgam essa veste, mancham com sangue, trazem para Jacó, o seu pai, e fala: José foi arrebentado por uma fera. Um animal o pegou e o que sobrou foi isso, manchado de sangue. O pai vai ficar muito mal por conta do que havia ocorrido com seu filho. Mas fato é que José estava a caminho de uma terra que ele não conhecia tão bem. Quando chega em tal local, mais uma vez ele é vendido como escravo, mas dessa vez para um homem da alta cúpula dos egípcios, um homem que tinha muitos debaixo da sua liderança. Seu nome? Potifar. Primeiro aprendizado: cisterna, isolamento, preservação. Amém? Segundo, Potifar. Ele é vendido como? Ele é vendido como? Mas mesmo em uma segunda situação de dificuldade da sua vida, de problemas, a Bíblia vai nos relatar que Deus era com José. E nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo de número 39.
Deus era com José, logo que tudo que vinha à sua mão para ser feito, era tudo muito bem sucedido, as coisas funcionavam. E Potifar viu isso. Quando ele enxerga que tudo que é colocado nas mãos daquele escravo prospera, o que ele faz? Dá a chave da casa. E fala assim: camarada, tudo que você faz, Deus te honra. Então, a partir de hoje, você comanda esse negócio aqui. É tudo seu. Mas Potifar era um homem casado. Esse camarada sai para atender Faraó. José fica sozinho em casa com a mulher de Potifar e outros súditos. E muito provavelmente, você já deve ter lido a história, que a mulher de Potifar começa a se engraçar com José, trazer algumas coisas aos seus ouvidos, dizendo assim: olha, fica aqui, vamos ali, vamos fazer tal coisa, vem cá. Mas José sempre negando. Mais uma vez, quem vive de propósito não aceita propostas. E vai me dizer que não era uma proposta boa. Se parar para pensar em toda a situação e circunstância que José estava percorrendo e vivendo, era ótimo. A proposta era excelente. Afinal de contas, ele comandava a casa de Potifar. E agora ele ainda podia ter a mulher do seu patrão. Uma hora a casa pode cair? Não sei o que poderia ocorrer se outra decisão fosse tomada pela vida de José. Mas fato é que quando nós temos entendimento do porquê nós somos chamados, para que fomos chamados, então nós não negociamos princípios. Nós não negociamos valores. José sabia quem ele era e que Deus era com. Deixa eu te falar. Você se esqueceu que Deus é com você? Sabe, meus irmãos, uma vez em uma outra ministração para os jovens eu disse o seguinte: por que nós pecamos? E pecamos de uma maneira tão absurda às vezes. Sabe me dizer? Porque nos falta temor a Deus. Não é verdade? Pecamos porque nos falta temor a Deus. E o que é temor? Temor é reconhecer que o Senhor está do nosso lado, está vendo tudo, o tempo todo. Eu temo porque tem uma presença me enxergando e me vendo. Vou te colocar em uma situação só para você ter entendimento. Será que você teria coragem de mentir se eu tivesse sentado do teu lado quando você tivesse que contar essa mentira e eu soubesse da verdade? Você teria coragem? Você seria tão carudo assim de falar assim: o pastor William sabe da minha vida, mas eu vou mentir? Teria coragem? Não. Muito provavelmente você não iria mentir. Será que você faria o que você faz quando ninguém está te vendo? Se eu estivesse lá do teu ladinho, teria coragem? Vamos piorar a coisa? Pode piorar? Pode? Ai, Jesus. Ninguém respondeu. Eu vou piorar. Será que você teria coragem de trocar as mensagens que você troca? Se eu pudesse ler todas as mensagens que você digita no teu WhatsApp? Será que você teria coragem de continuar com os gracejos com aquela moça lá do teu trabalho, sendo que você é um camarada casado? Será que você teria coragem de continuar assistindo vídeos promíscuos e que você sabe que vai te levar para o inferno? Se eu tivesse sentado do teu lado quando você entrasse nessa página, você teria coragem? Não. Por quê? Tem alguém do lado me vendo. Tem alguém aqui do meu lado que está vendo o que eu estou fazendo. Mas deixa eu te falar, meu irmão, o Deus que você serve é onipresente, onisciente e onipotente. Ele vê tudo o que você faz, mesmo você achando que Ele não está vendo. Pode ser que eu e vocês, por conta de decisões, venhamos nos afastar de Cristo Jesus e dos seus caminhos, mas Ele nunca te perdeu de vista. Ele nunca deixou de te enxergar. E isso não é para que você fique mal e saia daqui entristecido, não. É para dizer que Deus te ama tanto, 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 que Ele quer mudar a história da tua vida no dia de hoje.
fazendo com que você entenda que Ele está ali do seu lado. Como mentir agora? Como fazer o que eu faço agora? Como pecar? Não quer mais cometer isso. Primeiro, se arrependa de coração. Volte para os caminhos do Senhor. Se entregue aos pés do seu Pai. E no nome de Jesus, viva uma vida de santidade. Viva uma vida que não negocia princípios e valores. Viva uma vida que não aceita qualquer proposta. Porque muitas vezes pode parecer bom, mas o bom muitas vezes pode ser inimigo de Deus. E nós precisamos ter discernimento nos dias de hoje para entender que Deus nos chamou para algo muito maior do que cumprir com os nossos próprios desejos, do que querer fazer as coisas da forma que a gente acredita que esteja correta. Está com dúvida, meu irmão? Vou te dar um segredaço agora, uma fórmula para resolver sua vida. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida, todas elas já foram respondidas aqui. Todas. Busca. Pede conselho, mas não para qualquer pessoa. Pede conselho para quem vai te aproximar de Jesus. Pede conselho para quem vai te ajudar a voltar para os caminhos do Senhor. O problema é que nós estamos confiando as nossas vidas na mão de pessoas que são tão limitadas quanto a gente, que às vezes estão com uma vida totalmente destruída, acreditando que o que vai sair da boca dela é algo que vai edificar. Não é, vai só arruinar, destruir e piorar a situação. Talvez a gente faça isso até de propósito, porque queremos validar o nosso desejo. Mas deixa eu te falar, meu irmão, eu sei, isso não é saboroso e é extremamente digesto, mas eu confio plenamente em algo. Palavra que confronta é palavra que transforma, e Cristo veio para transformar a minha e a sua vida. No nome de Jesus, você não vai sair dessa manhã, você não vai desligar essa live hoje da mesma forma que você iniciou esse culto. Mas eu creio que nós sairemos daqui libertos, curados, restaurados, para a honra e glória do nome de Jesus. A mulher agarra ele. Vai ficar comigo sim. Ele foge e deixa nas mãos dela as suas vestes. O que fazer? Ela inventa, mente e calunia sobre José. Começa a berrar e diz: olha, ele tentou contra a minha vida. Está aqui a prova. Potifar chega, vai acreditar em quem? No escravo? Não. Em quem ele vai acreditar? O que acontece com José? Vai preso. Na casa de Potifar, José aprendeu a administrar grandes coisas. Mas faltava ainda algo para ele: administrar na escassez. Ele vai para a prisão. E lá, Deus era com José. Tempos bons ou ruins, que no nome de Jesus Deus seja conosco todos os dias das nossas vidas. E que nós não venhamos abrir mão disso. Não venhamos negociar. Não, Deus, vem comigo. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus? Um dia esse camarada falhou. Ele quis uma mulher que não era para ser dele. Engravidou essa mulher. E para ele resolver o problema, o pecado do adultério, ele arrumou outro problema, outro pecado. Ele matou o marido daquela mulher. Um profeta vai chegar diante dele e contar a vida dele e apontar o seu pecado através de uma ilustração. Falando assim: olha só, tinha um cara muito rico que era vizinho de um muito pobre. O rico tinha tudo, o pobre só tinha uma ovelha. Mas um dia ele chamou os amigos para comer na sua casa. Sabe o que ele fez, esse rico? De ver ele pegar uma ovelha do seu rebanho, um lá do seu gado. Ele pegou o único daquele camarada que não tinha nada, apenas aquela, e ofereceu um banquete aos seus amigos. O profeta vira para Davi e fala assim: ei, qual é a sentença?
para esse homem de poder e de tantos bens. Davi fica irado e fala assim: ele tem que morrer. O profeta olha para ele e fala: pois bem, você acabou de declarar a sua sentença. A Bíblia diz que naquele mesmo instante ele se arrepende dos pecados que ele havia cometido. Um salmo é escrito por conta daquilo, o número 51. Em suma, em resumo, o salmo está dizendo o seguinte: Senhor, pode me arrancar tudo, só não me tira o que é mais importante, que é a sua presença. Ele paga por conta daquele pecado cometido. O filho morre, o outro faz um escarcéu, gente, e sofre. Plantação é opcional, colheita ela é. Mas era um homem que se arrependeu dos pecados que havia cometido. Sabe qual é a diferença da minha vida para a vida do Davi, às vezes, das nossas vidas para a vida do Davi? É que nós não nos arrependemos. O que nós temos são lapsos, chamado nos dias de hoje de remorso. Eu tive um remorso, porque arrependimento, quando genuíno, a gente não quer pisar mais naquele lugar que a gente pisou. A gente feriu alguém que, sabe, a gente trouxe algo ruim para o coração de alguém que a gente não deveria ter feito. Isso me lembra uma história, eu vou contar rapidamente, de um homem que havia criado seu filho debaixo da palavra do Senhor, regrado. Esse menino tinha tudo para ser o cara nas mãos de Deus. E ele ensinava o que era correto e o que não era correto. Porém, esse menino um dia, assim como aconteceu com José, vai viver em um lugar diferente daquele que ele cresceu e foi educado. O ambiente era a sua faculdade. O menino agora começa a ter amigos. Ele tinha gravado em seu coração e em mente a palavra do Senhor. O pai o havia educado muito bem, feito com que ele andasse nos caminhos do Senhor. Mas quando chegou lá na faculdade, ele começou a dar ouvido para aquilo que alguns amigos estavam falando. Um dia, ele é chamado, é feito um convite para ele participar de uma festa que os amigos da faculdade iriam fazer em um bar. Ele aceita o convite e vai. O pai, todos os dias, quando chegava ao término da faculdade, buscava o filho em um determinado ponto. E quando chega o dia da festa, o pai faz o mesmo, como era o seu hábito. Chegando lá, o menino não está. Ele espera até que o filho aparece. O pai, em seu coração, já sabia. Ele fez algo que não era para ter feito. Se ele não está na faculdade, ele foi para algum outro lugar que ele não deveria ter ido. O filho chega, o pai abre a porta do carro e quando ele entra, ele pergunta: onde você estava? O filho responde para aquele pai: eu não fiz nada demais. Eu estava fazendo um trabalho com os amigos. O pai sabia que era uma. Então o pai desce do carro, olha para o menino e fala: vai dirigindo, porque hoje eu vou a pé para casa. Eu não sei vocês, mas eu ficaria extremamente constrangido e envergonhado. O menino desesperadamente começa a perguntar: pai, por que você está fazendo isso? Está maluco? Por que você vai a pé? Não, pai, entra no carro. Ele: não vou, eu preciso refletir. Não, pai, entra no carro. Não, eu preciso entender o que aconteceu. Por quê, pai? Eu preciso entender aonde foi que eu vacilei, que te fez criar coragem para mentir para a pessoa que mais te amava. O que tem te dado coragem nos dias de hoje? Para querer estar longe da presença de Deus. Quais são as propostas que estão sendo feitas? Que você está querendo seguir o teu caminho do teu jeito e não cumprir com o propósito, o chamado e a sua missão.
Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque eu creio que Ele há de nos pegar novamente, colocar de volta nos trilhos, para que a gente volte a amá-lo de uma maneira que a gente nunca amou antes, e faça aquilo que agrade o seu coração. Na prisão, José vai aprender com a escassez. Difícil, não? Afinal de contas, é uma prisão. Você acha que prisão tinha banquete, ar-condicionado, teclado de fundo, um tecladista bonito? Não tinha. Ambiente de escassez. Mas Deus era lá também com José. Meu irmão, ainda que as tuas escolhas para honrar o nome de Deus te leve para lugar de escassez, creia que Deus será também com você. Lá, um copeiro e um padeiro são atormentados por um sonho. E ficam sabendo que José era o cara dos sonhos. Então ele chega para ele e fala assim: mano, eu tive um sonho. Mano, é o evangelho segundo o pastor William fala. Tive um sonho. Qual foi? Seguinte: 3 caixão de uva, a taça de Faraó na minha mão. Eu espremia para dar para Faraó beber. O que isso significa? José, os 3 cachos significam 3 dias. A taça significa que você vai voltar a servir o Faraó. Aí o padeiro: mano, o cara é bom. Mano, de novo é da minha conta. Esse cara é bom. Eu também tive um sonho. E o sonho é que tinha 3. Hã? Tem umas pessoas falando assim: tinha 3 o quê? Não, eu vou falar só para você ler em casa. Chat GPT, humanizador. Cestos com bolos em sua cabeça. Mas no último cesto haviam doces que o faraó gostava de comer. Mas aves vinham e comiam dos doces. O que isso significa? Pois bem, os 3 cestos são 3. As aves significa que faraó vai arrancar a sua cabeça, espetar numa estaca e as aves vão vir para comer o seu corpo. Você vai morrer. Passam os 3 dias e o que acontece? O faraó chama os camaradas. O copeiro é restituído ao seu emprego. E o padeiro morre. Mas José havia pedido para o copeiro: lembra de mim quando você estiver lá no palácio. E o copeiro lembrou. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. A história foi boa e terminou assim, amém? Não. Levaram mais 2 anos. 2 anos! E a Bíblia fala que o copeiro havia se esquecido totalmente de... Talvez aqui, que seja às vezes a nossa reta final, a gente já fica questionando Deus sobre o que Ele deve e o que não deve fazer. Como assim? Estou preso, não me enxerga, não? Deixa eu te falar, mais uma vez, Deus não te perdeu de vista. Um dia, Faraó ele tem um sonho, louco, fica atormentado. E aí de quem que eles vão se lembrar? Do José. Eu estou só abreviando. Chama José, ele conta o sonho. Todo mundo lembra o sonho? Sim. Eram o quê? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas formosas, 7 espigas feias. As vacas gordas engoliam as vacas magras e as espigas feias destruíam as espigas bonitas. Faraó atormentado, José chega e conta o que vai acontecer. É o seguinte: isso representa um período do Egito e da tua vida, que são 7 anos mais 7 anos. 7 anos de fartura, provisão, abundância, e 7 anos de escassez. Mas os 7 anos de escassez vão ser tão cruéis que vão destruir os 7 anos de fartura que você vai ter. O que eu faço? Simples, pega um cara administrador, bom de conta, que sabe fazer as paradas, e coloca ele para administrar esses 7 anos de bonança. Porque quando vier o dia mau, além de você ter, o teu império ainda vai ser enriquecido, porque você vai poder vender para aqueles que não têm. O que acontece com a vida de José? Hã? Se torna governador abaixo de Faraó.
Ele mandava em tudo. Ele foi escolhido para ser esse cara da administração. Ele foi escolhido para fazer isso. Nossa, tudo isso para chegar no final dos versículos que nós lemos. Passamos por período de escassez, como também passamos por período de bonança. Passamos por um momento de isolamento e preservação. Às vezes vemos a nossa vida escorrer pelos nossos dedos e não podemos pegar, não é mesmo? Não acontece isso, gente? Acontece. Mas por quê? Para quê? Para amar a Deus e ao próximo. Propósito. Os dias maus chegaram. Os irmãos de José vão até o Egito, porque lá tem comida. E vão abastecer as suas despensas. Levam dinheiro, chegando lá, José reconhece eles. Você conhece essa história, amém? Reconhece. Fica doido. Chora. Tudo acontece. Mas o menor havia ficado com o pai, porque o pai não queria ter mais outro desprazer, outro desgaste, se o seu outro filho com Raquel viesse a sofrer alguma coisa. José então faz um plano, uma estratégia. Por 2 vezes ele faz isso, com um único propósito: fazer com que Benjamim venha até ele, e também depois ele traga o pai. Fato é que quando José, o negócio da taça lá, tudo, todo mundo lembra, né, gente? Se não lembra, Gênesis, do 37 ao 45, você vai ler na sua casa, amém? O que acontece? Quando os irmãos entendem que é José, e foram os versículos que nós lemos, eles ficam com um grande problema, não é mesmo? Se você fosse o Zé, o que você faria quando aquele seu irmão que deu mancada aparecesse na tua frente e você tivesse ajeitadinho? O que eu, pastor William, faria se depois que alguém pisou no meu calo, fez alguma coisa ruim para mim e para minha família, aparecesse na minha frente quando eu estivesse no ápice da minha vida? O que eu faria? É óbvio que passa pela nossa mente uma vingança. Senhor, tem misericórdia dessa igreja. Eu fiz de propósito só para ouvir. É lógico que vem na cabeça: vou me vingar, lazarento, desgramado, miserável, pisou em mim, agora precisa de mim, espera que você vai ver o que eu vou fazer agora. Claro, eu vou te dar mantimento, junto com os cachorros, comendo ali. Não é assim que a gente faz? Mas Deus te chamou aqui hoje para você entender que tudo o que você passou, sofreu e viveu foi com um propósito. Foi Ele que te mandou antes para que preservasse vida e levasse alimento lá para a tua casa, lá para a tua escola, lá para o teu trabalho, lá para a tua família. Você está aqui hoje, meu irmão, talvez pensando assim: eu estou passando um momento terrível. Mas deixa eu te falar. Fala não, eu vou ler. Coloca para mim, por gentileza, é a Débora que está lá atrás. João 6:35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Deus te mandou antes, meu irmão, para você ser preparado, para você receber essa porção. Mas para quando você encontrar com as pessoas lá fora, o teu desejo não seja da tua carne, mas seja o desejo de cumprir com o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida, que é amar a Ele sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como se fosse você, oferecendo a eles o mesmo pão que um dia você experimentou, e a beber a mesma água que um dia saciou a tua sede. Que no nome de Jesus,
o teu maior desejo seja em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Mas saiba que quanto mais você abastece, uma hora você precisa dividir, uma hora você precisa espalhar, uma hora você precisa entregar a outras pessoas. Ontem estávamos aqui em um culto com o Impacto Jovem e nós lançamos um desafio a eles, dizendo o seguinte: como que serão as coisas se vocês saírem daqui falando do amor de Deus, da palavra dele e tudo que ele já fez na tua vida? Muito provavelmente essa geração será marcada e transformada por algo que o mundo ainda não viu. Meus irmãos, já houveram muitos avivamentos sobre a face da terra, mas deixa eu te dizer, está chegando um tempo onde Cristo Jesus tem olhado para cá e tem buscado aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que já comeram, que já beberam e estão dispostos a viver uma jornada de entrega de comida, de entrega de bebida para aqueles que estão com fome. O mundo está carecendo, o mundo está perecendo de pessoas que chegam e falam assim: aqui tem água, mas eu te fiz mal. Não faz mal, aqui tem água. Está com fome? Deixa eu te falar, tem pão da vida, mas eu te fiz mal, não importa, porque também um dia que eu não merecia nada, meus irmãos, eu nunca mereci nada, Deus foi lá e me resgatou. Ele me achou você, te resgatou, deu o que comer, deu o que beber, limpou as tuas feridas. Muitos podem ter passado, mas ele, quando te viu, ele parou, cuidou de você e pagou todo o preço necessário para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. E agora, não mais! Precisamos de um intermediário para se achegar aos pés de Jesus, mas podemos declarar: Hosana, 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 santo, 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 e ninguém e nada pode impedir isso. Lembre-se, Paulo estava na cadeia, quando disse a Timóteo, na segunda carta que enviou ao seu discípulo, falando assim: entenda que um atleta tem legitimidade quando é coroado. Ele se prepara, ele vai, ele faz, ele treina. Quando acontece, foi porque foi legítimo. E ele continua dizendo: assim também é a vida de um agricultor, pois ele é o primeiro a saborear os frutos daquilo que ele veio produzir. E ele continua. Abre para mim, por favor. E a gente vai finalizar aqui, prometo. 2 Timóteo 2. Deixa eu achar. Segunda Timóteo 2. Cadê você? 11. Não, põe o 10. 2 Timóteo 2, 10. Nós vamos ler o 10 e o 11. Por esse motivo, escuta, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem o quê? Que está onde? Em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma, com Ele viveremos. Aplauda o nome do Senhor. No nome de Jesus, sua vida não vai ser mais a mesma. Porque você vai querer sair daqui pregando para todo mundo, falando desse amor que te resgatou, mudou tua história. E no nome de Jesus, a consequência é a tua casa, a tua família, os teus amigos, colegas de trabalho e todos aqueles que te cercam. No nome de Jesus, vão conhecer o mesmo Deus que você serve. Você crê nisso? Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor?